aí vem Ayrton Senna para vencer o Grande Prêmio do Brasil de 1993. Aí vem ele. São os metros finais. Vem subindo em direção à reta. Mihaly Ridazzi. Aí vem Ayrton Senna, trazendo da ponta dos dedos. Aí vem ele, Ayrton Senna do Brasil! Ele pede a bandeira como sempre. Vibra muito. Eu ganhei o meu primeiro kart quando tinha apenas 4 anos de idade. Meu próprio pai, um entusiasta do automobilismo, construiu a máquina usando um motor de máquina de cortar grama. A família se impressionou com a facilidade com que eu dominava o brinquedo. Aos 9 anos já voava em um Jeep na propriedade rural da família. Meu desenho favorito na televisão era o Speed Racer, sobre um piloto de corrida. Aos 13 anos comecei a competir nas provas de kart. A duras penas, e depois de muitos prêmios, cheguei à Fórmula 1. Cheguei ao tricampeonato mundial, mas, no auge da carreira, minha vida foi ceifada em um acidente que comoveu o mundo. Eu sou Ayrton Senna. Ganhei meu primeiro prêmio vencendo o Campeonato Sul-Americano de kart aos 17 anos. Continuei vencendo vários campeonatos nos anos seguintes, mas sentia-me frustrado por não conseguir ser o melhor do mundo. Fui vice-campeão algumas vezes, mas sempre dizia que queria o primeiro lugar ou nada. Aos 21 anos comecei a competir na Europa e ganhei o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. Mas aí começou o meu dilema. Apesar das vitórias, faltou patrocínio. Minha família temia pelos perigos da pista e não me apoiava totalmente. Tive que amargar o abandono do automobilismo e passar a administrar uma loja de materiais de construção do meu pai. Mas não dava mais para ficar parado. No ano seguinte voltei para a Europa. Eu não estava errado. Fui campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000 naquele ano. Aí comecei na Fórmula 3 britânica e cheguei no Brasil assediado por jornalistas e o público. Venci vários outros campeonatos. E em 1983, fiz meus primeiros testes com o carro da tão sonhada Fórmula 1. Em 1984, fiz minha primeira corrida oficial na categoria, justamente no Grande Prêmio do Brasil. No final daquele ano, sofri um grave susto ao sentir o rosto paralisado. Pensou-se que fora um derrame, mas tratava-se de uma paralisia facial periférica. O primeiro lugar ou nada. Eu não desistia dessa ideia, até que aconteceu. Após várias vitórias nos anos seguintes, sagrei-me campeão mundial em 1988. Repeti a dose em 1990 e em 1991. Aos 31 anos de idade, tornando-me o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1. Eu me lembro da minha primeira vitória no Brasil, mas também paguei um alto preço pelo esforço excessivo. O final foi dramático. Perdi quase todas as marchas da minha máquina. O desgaste físico além do normal me impediu de sair do carro sozinho. Eu gritava sem saber se era de dor ou de alegria da vitória. Fui para casa escoltado por policiais devido à presença maciça do público, mas fiz questão de acenar para a multidão por cima do muro. Fui apelidado de Rei das Pole Positions, marcando minha fama de piloto veloz devido aos recordes nessa posição. Sempre conservei grande habilidade em dominar as pistas sobre chuva, o que também se tornou uma marca. No geral, cheguei a ser o terceiro piloto mais bem-sucedido de todos os tempos em questão de vitórias. Foi então que chegou o fatídico dia de 1º de maio de 1994. Era a terceira corrida da temporada, o GP de San Marino, em Imola, na Itália. Fiz a terceira melhor volta da corrida. Entrei na curva Tamburello, onde outros já haviam batido antes. A barra de direção se quebrou. A última coisa que consegui fazer foi reduzir a velocidade de cerca de 300 km por hora para cerca de 200 km. O muro de concreto estava à frente. E eu já não posso terminar a minha história. Você não pode, Senna, terminar a sua história, mesmo porque ela não tem fim. Sua história segue imortalizada pelos seus feitos, suas conquistas, sua determinação e seu carisma. Eu sou um aficionado do automobilismo por causa de você, Ayrton Senna. Eu assisti à sua morte quando era ainda um garoto.
Foi a primeira vez que tive taquicardia na minha vida. Sim, meu coração acelerou e acabei no hospital. Ainda me lembro que a televisão mostrou muito bem o momento em que a cabeça do piloto se moveu lentamente e o mundo imaginou que ele estivesse bem. Foi levado de helicóptero para o hospital e horas depois declarado morto. Sua morte e funeral causaram uma das maiores comoções de todos os tempos no Brasil e o mundo chorou com os brasileiros. Sua morte foi considerada tragédia nacional e declarado 3 dias de luto oficial. Recebeu honras de chefe de Estado. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. A maioria dos pilotos da Fórmula 1 compareceu ao funeral. Hoje o nome de Ayrton Senna dá nome a um sem fim de locais. Homenagens de todo tipo ainda lhe são prestadas em todo o mundo. Ayrton Senna, talhado para campeão. O primeiro lugar ou nada. Determinação, perseverança, garra. Tudo o que é preciso para ser um vencedor, um campeão. Lembrado como alguém que fez, alguém que não esperou, alguém que queria o primeiro lugar ou nada. Esse foi mais um Dream Story, dessa vez com o rei das pistas, Ayrton Senna, o Ayrton Senna do Brasil. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com